Resoluções de Jonathan Edwards, 1722-1723, por Jonathan Edwards. Estando ciente que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que, através de sua graça, que me capacite a cumprir fielmente essas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Desejo me lembrar de ler essas resoluções uma vez por semana. 1. Resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado, durante todo o tempo de minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade afora. Resolvi que farei tudo o que sentir ser o meu dever e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que venho enfrentar. 2. Resolvi permanecer na busca contínua de novas maneiras para poder promover as resoluções acima mencionadas. 3. Resolvi arrepender, caso eu um dia me torne menos responsável no tocante a essas resoluções, negligenciando a ínfima parte de qualquer uma delas e confessar cada falha individualmente assim que cair em mim. 4. Resolvi também nunca negar alguma maneira ou coisa difícil, seja no corpo ou na alma, menos ou mais, que leve à glorificação de Deus. Também não sofrê-la se tiver como evitá-la. 5. Resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. 6. Resolvi viver usando todas minhas forças enquanto viver. 7. Resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria se soubesse que estava vivendo a última hora da minha vida. 8. Resolvi ser a todos os níveis, tanto no falar como no fazer, como se não houvesse ninguém mais vil que eu sobre a terra, como se eu próprio houvesse cometido esses mesmos pecados ou apenas sofresse das mesmas debilidades e falhas que todos os outros. Também nunca permitirei que o tomar conhecimento dos pecados dos outros me venha trazer algo mais que vergonha sobre mim mesmo e a oportunidade de poder confessar meus próprios pecados e misérias a Deus. 9. Resolvi pensar e meditar bastante em todas as ocasiões sobre minha morte e sobre circunstâncias relacionadas à morte. 10. Resolvi sempre que experimentar e sentir dor relacionada com as dores do martírio e também com as do inferno. 11. Resolvi que sempre que pense em qualquer enigma sobre a salvação, fazer tudo imediatamente para resolver entendê-lo, caso nenhuma circunstância me impeça de fazê-lo. 12. Resolvi, assim que sentir o mínimo de gratificação ou deleite de orgulho ou de vaidade, eliminá-lo de imediato. 13. Resolvi nunca cessar de buscar objetos preciosos para minha caridade e liberalidade. 14. Resolvi nunca fazer algo em forma de vingança. 15. Resolvi nunca sofrer nenhuma das mais pequenas manifestações de ira vinda de seres irracionais. 16. Resolvi nunca falar mal de ninguém, de forma tal que afete a honra da pessoa em questão, nem para mais nem para menos honra, sob nenhum pretexto ou circunstância, a não ser que possa promover algum bem que possa trazer um real benefício. 17. Resolvi viver de tal forma, como se estivesse sempre vivendo no último suspiro. 18. Resolvi viver de tal forma, em todo o tempo, como vivo dentro dos meus melhores padrões de santidade privada e naqueles momentos que tenho maior clarividência sobre o conteúdo de todo o Evangelho e percepção do mundo vindouro. 19. Resolvi nunca fazer algo de que tenha receio de fazer uma hora antes de soar a última trombeta. 20. Resolvi manter a mais restrita temperança em tudo que como e tudo quanto bebo. 21.
Resolvi nunca fazer algo que possa ser contado como justa ocasião para desprezar ou mesmo pensar mal de alguém, de quem se me aperceba algum mal. 22. Resolvi esforçar-me para obter para mim mesmo todo o bem possível do mundo vindouro, tudo quanto seja possível alcançar de lá, com todo o meu vigor em Deus, poder, vigor, veemência, violência interior mesmo, tudo quanto me seja possível aplicar e admoestar sobre mim de qualquer maneira que me seja possível pensar e aperceber. 23. Resolvi tomar ação deliberada e imediata sempre que possa perceber, que possa ser tomada para a glória de Deus e que possa devolver a Deus sua intenção original sobre nós, seu desígnio inicial e sua finalidade. Caso eu descubra também que em nada servirá a glória de Deus exclusivamente, repudiarei tal coisa e a terei como uma evidente quebra da quarta resolução. 24. Resolvi que, sempre que encetar e cair por um caminho de concupiscência e mal, voltar atrás e achar sua origem em mim, tudo quanto origina em mim tal coisa. Depois, encetar por uma via cuidadosa e precisa de nunca mais tornar a fazer o mesmo e de orar e lutar de joelhos e com todas as minhas forças contra as origens de tais ocorrências. 25. Resolvi examinar sempre cuidadosamente, de forma constante e precisa, qual a coisa em mim que causa a mínima dúvida sobre o verdadeiro amor de Deus para direcionar todas as minhas fortalezas contra tal origem. 26. Resolvi abater tais coisas, à medida que as vejo abatendo minha segurança. 27. Resolvi nunca omitir nada de livre vontade, a menos que essa omissão traga glória a Deus. Irei, então e com frequência, rever todas as minhas omissões. 28. Resolvi estudar as Escrituras de tal modo firme, preciso, constante e frequente que me seja tornado possível e que me aperceba em mim mesmo de que estou crescendo no conhecimento real das mesmas. Resolvi nunca ter como uma oração ou petição, nem permitir que passe por oração, algo que seja feito de tal maneira ou sob tais circunstâncias que me possam privar de esperar que Deus me atenda. Também não aceitarei como confissão algo que Deus não possa aceitar como tal. 30. Resolvi extenuar-me e esforçar-me ao máximo de minha capacidade real para, a cada semana, ser levado a um patamar mais real de meu exercício religioso, um patamar mais elevado de graça e de aceitação em Deus do que tive na semana anterior. 31. Resolvi nunca dizer nada que seja contra alguém, exceto quando tal coisa se encher de pleno acordo com a mais elevada honorabilidade evangélica e amor de Deus para a comunidade. Também de pleno acordo com o grau mais elevado de humildade e sensibilidade sobre meus próprios erros e falhas, e de pleno acordo aquela regra de ouro celestial. E, sempre que disser qualquer coisa contra alguém, colocar isso mesmo mediante a luz dessa resolução convictamente. 32. Resolvi que deverei ser restrito e firmemente fiel à minha confiança, de forma que o Provérbios 26, mas o homem fiel, quem o achará, não se torne nem mesmo parcialmente verdadeiro ao meu respeito. 33. Resolvi fazer tudo o que poderei fazer para tornar a paz acessível, possível de manter, de estabelecer, sempre que tal coisa nunca possa interferir ou inferir contra outros valores maiores e de aspectos mais relevantes. 34. Resolvi nada falar que não seja inquestionavelmente verídico e realmente verdadeiro em mim. 35. Resolvi que, sempre que me puser a questionar se cumpri todo o meu dever, de tal forma que minha serenidade e paz de espírito sejam ligeiramente perturbados através de tal procedimento, colocá-lo diante de Deus e depois verificar como tal problema foi resolvido. 36. Resolvi nunca dizer nada
de mal sobre ninguém que seja, a menos que algum bem particular nasça disso mesmo. 37. Resolvi inquirir todas as noites, ao detalhe, onde e em quais circunstâncias fui negligente, que atos cometi e onde me pude negar a mim mesmo. Também farei o mesmo no fim de cada ano, mês e semana. 38. Resolvi nunca mais dizer nada, nem falar sobre algo que seja ridículo, desportivo ou questão de zombaria do dia do Senhor. 39. Resolvi nunca fazer algo que possa questionar sobre sua lealdade e conformidade à lei de Deus, para que eu possa mais tarde verificar por mim se tal coisa me é lícito fazer ou não, a menos que a omissão de questionar me seja tornada lícita. 40. Resolvi inquirir cada noite de minha existência, antes de adormecer, se fiz as coisas da maneira mais aceitável que eu poderia ter feito em relação a comer e beber. 41. Resolvi inquirir de mim mesmo no final de cada dia, de cada semana, mês e ano, onde e em que áreas poderia haver feito melhor e mais eficazmente. 42. Resolvi que, com frequência, renovarei minha dedicação de mim mesmo a Deus, o mesmo voto que fiz em meu batismo, o qual recebi quando fui recebido na comunhão da igreja e o qual reassumo solenemente nesse dia. 43. Resolvi que a partir daqui, até que eu morra, nunca mais agirei como se pertencesse a mim mesmo de algum modo, mas inteiramente e sobejamente pertencente a Deus, como se cada momento de minha vida fosse um normal dia de culto a Deus. 44. Resolvi que nenhuma área desta vida terá qualquer influência sobre qualquer de minhas ações, apenas a área da vivência para Deus, e que também nenhuma ação ou circunstância que seja distinta da religião seja que me leve a concretizar. 45. Resolvi também que nenhum prazer ou deleite, dor, alegria ou tristeza, nenhuma afeição natural, nem nenhuma das circunstâncias correlacionadas me seja permitido, a não ser aquilo que promova a piedade. 46. Resolvi nunca mais permitir qualquer medida de qualquer forma de inquietude e falta de vontade diante de minha mãe e pai. Resolvi nunca mais sofrer qualquer de seus efeitos de vergonha, muito menos alterações de minha voz, motivos e movimentos de meu olhar, e de ser especialmente vigilante acerca dessas coisas quando relacionadas com alguém de minha família. 47. Resolvi encetar tudo ao meu alcance para me negar tudo quanto não seja simplesmente disposto e de acordo com a paz benévola, universalmente doce e meiga, repleta de quietude, hábil, contente e satisfeita em si mesma, generosa, real, verdadeira, simples e fácil, cheia de compaixão, industriosa e empreendedora, cheia de caridade real, equilibrada, que perdoa, formulada por um temperamento sincero e transparente. E também farei tudo quanto tal temperança e temperamento me leve a fazer. Examinarei e serei severo e acutilante neste exame cada semana, se por acaso assim fiz e pude fazer. 48. Resolvi constantemente, através da mais acutilante beleza de caráter, empreender-me num escrutínio exame minucioso e muito severo, para constatar e olhar qual o estado real de toda a minha alma, verificando por mim mesmo se realmente estou mantendo um interesse genuíno e real por Cristo ou não, e que, quando eu morrer, não tenha nada de que me arrepender a respeito de negligências desse tipo. 49. Resolvi que tal coisa de não ter afeto por Cristo nunca aconteça, se eu a puder evitar de alguma maneira. 50. Resolvi que sempre agirei de tal maneira que julgarei e pensarei como faria dentro do mundo vindouro apenas. 51. Resolvi que agirei de tal forma em todos os sentidos como iria desejar haver feito
quando me achasse numa situação de condenação eterna. 52. Eu, com muita frequência, ouço pessoas de uma certa idade avançada falarem como iriam viver suas vidas de novo, caso lhes fosse dada uma segunda oportunidade de a tornarem a viver. Eu resolvi viver minha vida agora e já, tal qual fosse desejar vivê-la, caso me achasse em situação de desejar vivê-la de novo, como eles, caso eu chegue a uma idade avançada, como a sua. 53. Resolvi apetrechar e aprimorar cada oportunidade, sempre que me possa achar num estado de espírito sadio e alegremente realizado, para me atirar sobre o Senhor Jesus uma reentrega também, para confiar nele, consagrando-me a mim mesmo inteiramente a ele, também nesse estado de espírito, que a partir daí eu possa experimentar que estou seguro e assegurado, sabendo que persisto a confiar no meu Redentor mesmo assim. 54. Sempre que ouvir falar algo sobre alguém que seja digno de louvor ou dignificante e eu possa ser em mim também, resolvi tudo encetar para conseguir o mesmo em mim e por mim. 55. Resolvi tudo fazer como faria caso já tivesse experimentado toda a felicidade celestial e todos os tormentos do inferno. 56. Resolvi nunca desistir de vencer por completo qualquer de minhas veleidades corruptas que ainda possam existir, nem nunca tornar-me permissivo em relação ao mínimo de suas aparências e sinais, nem tampouco me desmotivar em nada caso me ache numa senda de falta de sucesso nessa mesma luta. 57. Resolvi que, quando eu temer adversidades ou maus momentos, irei examinar-me e ver se tal não se deve a não ter cumprido todo o meu dever e cumprir a partir de então, e permitir que tudo o que em minha vida seja providencial para que eu possa apenas estar e permanecer inteiramente absolvido e envolvido com meu dever e meu pecado diante de Deus e dos homens. 58. Resolvi a não apenas extinguir, nem que seja algum leve ar de antipatia, simpatia fingida, que encobre meu estado de espírito, impaciência em conversação, mas também e antes poder exprimir um verdadeiro estado de amor, alegria e bondade em todos os meus aspectos de vida e conversação. 59. Resolvi que, sempre que me achar consciente de provocações de má natureza e de mau espírito, que me esforçarei para antes evidenciar o oposto disso mesmo, em boa natureza e maneira. Sim, que em tempos tal qual esses, manifestar a boa natureza de Deus, achando, no entanto, que em algumas circunstâncias tal comportamento me traga desvantagens e que, também, em algumas outras circunstâncias, seja mesmo imprudentemente agir assim. 60. Resolvi que, sempre que meus próprios sentimentos comecem a comparecer minimamente desordenados, sempre que me tornar consciente da mais ligeira inquietude interior ou a mínima irregularidade exterior, me submeterei de pronto à mais estrita e minuciosa examinação e avaliação pessoal. 61. Resolvi que a falta de predisposição nunca me torne relaxado nas coisas de Deus e que nunca consiga retirar minha atenção total de estar plenamente fixada e afixada só em Deus. Exista a desculpa que existir para me tentar. Tudo que a falta de predisposição me instiga a fazer, abre o meu caminho do oposto para fazer. 62. Resolvi a nunca fazer nada a não ser como dever e, depois, de acordo com Efésios 6, 8, fazer tudo voluntariosamente e alegremente, como que para o Senhor e nunca para o homem, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer.
63. Supondo que nunca existiu nenhum indivíduo nesse mundo, em nenhuma época do tempo, que nunca haja vivido a vida cristã perfeita em todos os níveis e possibilidades, tendo o cristianismo sempre brilhante em todo o seu esplendor, e parecendo excelente e amável, mesmo sendo essa vida observada de qualquer ângulo possível, sob qualquer pressão, eu resolvi agir como se pudesse viver essa mesma vida, mesmo que tenha de me esforçar no máximo de todas as minhas capacidades inerentes, e mesmo que fosse o único em meu tempo. 64. Resolvi que quando experimentar em mim aqueles gemidos inexprimíveis, Romanos 8,26, os quais o apóstolo menciona e dos quais o salmista descreve como a minha alma se consome de anelos por tuas ordenanças a todo o tempo, Salmo 119:20, que os promoverei também com todo vigor existente em mim e que não me cansarei, Isaías 40:31, o esforço de dar expressão a meus desejos tornar-se profundos, nem me cansarei de repetir esses mesmos pedidos e gemidos em mim, nem de o fazer uma seriedade contínua. 65. Resolvi que me tornarei exercitado em mim mesmo durante toda a minha vida, com toda a franqueza que é possível, a sempre declarar meus caminhos a Deus e abrir toda a minha alma a Ele. Todos os meus pecados, tentações, dificuldades, tristezas, medos, esperanças, desejos e toda outra coisa, sob qualquer circunstância, tal como o Dr. Menta diz em seu sermão número 27, baseado no Salmo 119. Resolvi que sempre me esforçarei para manter e revelar todo o lado benigno de todo semblante, modo de falar em todas as circunstâncias de toda a minha vida e em qualquer tipo de companhia, a menos que o dever de ser diferente exija de mim que seja de outra maneira. 67. Resolvi que, depois de situações aflitivas, avaliarei em que aspectos me tornei diferente por elas, em quais aspectos melhorarei meu ser e que bem me adveio através dessas mesmas situações. 68. Resolvi confessar abertamente tudo aquilo em que me acho enfermo ou em pecado e também confessar todos os casos abertamente diante de Deus. Implorar a necessária condescendência e ajuda dele até nos aspectos religiosos. 69. Resolvi fazer tudo aquilo que, vendo outros fazer, eu possa haver desejado ter sido eu a fazê-lo. 70. Que haja sempre algo de benevolente toda vez que eu falo.